O que é realmente, né, o objetivo desses vídeos é simplesmente a gente mostrar que realmente o sextante é um complicado aparelho de medir ângulos, tá certo? Então, até agora, o que nós vimos? Né? Que uma das coisas principais do sextante, né? Quando está zerado o sextante, os dois espelhos, esse pequeno e esse grande, tem que ser exatamente paralelos, tá certo? E nós vimos que eu podia consertar isso aí, né? Usando esses parafusinhos aqui, girando, até fazer uma superposição de imagens. Mas né? Isso é muito difícil, né? Geralmente, esses sextantes de plástico, assim, você não consegue ter uma precisão no paralelismo dos espelhos. Eu vou mostrar agora como que a gente resolve esse problema de saber realmente se esses dois espelhos estão paralelos quando eu zero o sextante, tá bom? Então, vamos ao assunto. Então, vamos ver agora o processo que eu vou ter que fazer usando o sextante para ver se realmente esse sextante tem esse erro instrumental, que é um reflexo do paralelismo desses dois espelhos quando o sextante está zerado. Tá bom? Então, antes de a gente começar a falar sobre o erro instrumental, que todo mundo conhece, né, tem esse erro de excentricidade, então, que é um erro que não tem como reparar. Tá? Eu gostaria de fazer uma breve citação, que é sobre esse erro de excentricidade. Tá? Isso está endereçado ao pessoal que quer fazer sextante em casa. Então, veja o que seria esse erro de excentricidade aqui. Né? Tá? Quando você for montar um sextante, a alidade é o bracinho que anda para medir o ângulo, tá? E onde tem os ângulos chama-se limbo. Se, né, essa alidade aqui não for estiver exatamente no centro de curvatura do arco, vai causar um erro bem grande. Tá? Então, o que interessa mesmo para a gente vai ser o erro instrumental. Então, antes, né, de eu falar sobre como achar esse erro instrumental, vou mostrar como que o sextante, né, mede os ângulos. Então, veja, o sextante tem essa parte, que esse arco aqui é o chamado de limbo, onde botou os graus. Depois eu vou ter o tambor micrométrico, que é o quê? Que a cada grau é dividido em 60 partes, tá vendo? Então, é o tambor micrométrico que vai dar os minutos, tá? E os décimos de minutos, né? Eu vou usar esse que é chamado de vernier. Então, vamos ver aqui um exemplo só para ficar mais claro o que eu estou falando aqui, tá? Então, esse aqui já é uma definição mais com fotografia. Aqui é o limbo, né? Onde a escala de graus. O micrômetro vai dar os minutos, como eu falei, e o vernier vai dar os décimos de minutos, certo? Então, vamos ver o sextante aqui com uma certa medida, né? Então, a setinha vermelha vai me dar os graus, tá vendo? Então, tem o 45, 46, 47 graus, está escrito lá, mais alguma coisa, né? Tá? Então, essa mais alguma coisa seria os minutos. Então, eu vou no tambor micrométrico e vejo que, né, o zero do vernier está entre o 35 e o 36, né? Então, o que eu escrevo? 47, 35 mais alguma coisinha, tá? Eu vejo aqui qual que é o risquinho do vernier que está coincidindo com a escala do tambor micrométrico. Então, eu vejo aqui, então, qual é o risquinho da escala vernier que está coincidindo com o risquinho da escala do tambor micrométrico, tá bom? Então, fica o quê? Eu vejo, você tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa escala aqui é de 0,2. Então, o primeiro risquinho ao outro vale 0,2 minutos. Como que está coincidindo? O terceiro seria, então, 0,4, tá bom? Então, a leitura do sextante está relacionada com graus, que eu tiro no limbo, micrômetro, que vai dar minutos, e o vernier, que é o décimos de minutos. Então, a resposta seria 47 graus, 35,4. Já tiver uma noção como eu vou ler, né,
o ângulo que o sextante está dando, eu posso então, realmente, como calcular esse erro instrumental, tá certo? Tem dois processos de você determinar esse erro instrumental. Primeiro processo é com horizonte, só que você precisa ter um horizonte. Então, você tem que estar aí no mar, alguma coisa que tivesse horizonte. E o Sol, não, você pode fazer isso em qualquer lugar que você tiver, não precisa de uma referência do infinito, né? Tá? Mas o que realmente a Marinha usa, que não é aconselhável, porque o erro é muito maior do que o processo do Sol, é o do horizonte, tá certo? Então, vamos começar vendo como que eu determino o erro instrumental com a observação do horizonte. Então, obviamente que se eu quero achar o erro instrumental em relação ao horizonte, eu tenho que ter um horizonte aí, né? Tá certo? Então, esse seria um horizonte, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou zerar, né, o sextante, tá certo? Como já vimos aqui, eu zero ele, micrômetro zero, tudo zeradinho, e vou olhar para o horizonte. Você lembra, né? Que essa parte aqui, né, é a parte furada, né? Que eu vou chamar real, que é vidro, e aqui é a parte refletida, que é o espelho. Então, a imagem, né, quando está zerado, se a linha do horizonte permanecer uma retinha assim, né, significa o quê? Que não tem erro instrumental, tá? Geralmente, esses sextantes de metal, esses sextantes caros profissionais, você não vai precisar achar esse erro instrumental, porque já vem, tem uma tabelinha que eles vão dentro da caixinha dando esse erro instrumental, que é ínfimo, né, na verdade, tá? Mas, se você for trabalhar com esses sextantes de plástico, que nem esse que eu mostrei, que é o Mark 15, toda vez que antes de fazer uma medida, você tem que determinar o erro instrumental, tá bom? Então, se o horizonte continua numa reta, está tranquilo, eu posso fazer a medida sossegado, né? Mas se eu ver, né, está zerado o sextante, eu vejo o horizonte, formou um quê? Uma escadinha aqui, né? Isso está dizendo que os espelhos não estão paralelos, então eu tenho que determinar um erro que o sextante está causando pelo fato dos espelhos não estarem paralelos, certo? Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar o micrômetro, vou girar ele até que, né, a imagem que está mais baixa suba e fique as duas na horizontal, tá? Obviamente, então, eu mexi no micrômetro, que realmente é o que vai dar o erro instrumental. Então, repare aqui o que eu fiz, tá vendo? Então, a parte refletida estava mais baixa, tinha esse dente aqui. Então, quando eu mexo no micrômetro, o que acontece, né? Ele vai ter que subir, né? Tá vendo? Então, o micrômetro vai ter que vir para o lado esquerdo, que eu vou ter que virar ele para o lado esquerdo, que vai subir, tá? Aí, quando eu ponho os dois horizontes no mesmo nível, aí eu venho aqui e leio, tá vendo? É muito impreciso esses sextantes, né, de plástico. Repara. Então, suponha que, veja, está o zero para o lado, né, esquerdo, né? Tá? Então, o que aconteceu? O sextante, ó, só andou esse pedacinho aqui, ó, cara, que é 0,4, né? Porque o vernier tem na segundo risquinho que está combinando com a escala do micrômetro, tá vendo? Então, seria 0,4, essa abertura aí que está nesse desenho, tá certo? Então, repara o seguinte, se, né, eu tive que aumentar essa altura aí com o micrômetro, né, que é esse desenho, significa que se eu pegar do zero e te fizer uma altura, eu vou fazer o quê? Eu vou ter esse erro a mais, tá certo? Então, eu vou definir o seguinte, se, né, o erro for para a esquerda, eu vou tirar, ele vai ser negativo, tá certo? Que eu vou ter que tirar ele da medida real que eu fizer, tá? Então, lembre-se disso aí. Segundo caso, que pode acontecer, o refletido está mais alto do que o real. Por quê? Certamente tem um erro que os espelhos não estão paralelos,
tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar, né, o micrômetro, vou virar ele até que fique alinhado no horizonte. Tá vendo? Repara que quando o refletir está mais alto, a correção tem que vir para o lado direito. Ó. Tá vendo? Então, aqui seria o zero e teria para cá. Ó. Então, quando, né, a correção for para o lado direito, eu vou chamar aqui que é positivo o erro instrumental. Por quê? Qualquer medida que eu fizer, eu vou ter mais esse errinho aqui que seria o 0,5. Entendeu? Então, eu posso fazer uma seguinte regra. Tá? Isso aí que já caiu 2 vezes no exame de capitão. Então, veja, na determinação do erro instrumental, que é o EI, né? Se eu fizer as leituras, né, para corrigir, for para a direita do zero, o erro instrumental é positivo. A correção for para a esquerda, tá? O erro instrumental é negativo, vou ter que tirar da medida real. Se, né, para corrigir esse nível, for levar o micrômetro para a direita, tá? Significa que o erro instrumental é positivo. Eu vou ter mais altura inserida nessa medida final aí, tá bom? Então, lembrem sempre disso, tá? Mesmo no exame de capitão aí, que era só saber isso que você resolvia aquela questão lá. O pessoal ficou meio favorável, porque não tinha sextante, nunca tinha ouvido falar nada disso aí, certo? Então, essa é a maneira que a Marinha acha que é a melhor para você achar esse erro instrumental. Então, agora vamos ver o que realmente você pode fazer essa correção sem precisar de horizonte, simplesmente observando um sol, tá? O segundo processo, né, de determinar o erro instrumental, que é muito mais preciso do que esse do horizonte, né? E você vai precisar só ter o sol, você não vai precisar ter o horizonte, não vai ter nenhum problema, você pode fazer na sua casa, né? Quer dizer, antes de você sair, se você for usar o sextante no mar, isso aqui, você pode achar o erro instrumental antes de você sair de casa, tá? Olhando para o sol. Então, vamos ver como que funciona isso aí. Então, de novo, né, eu vou ter que zerar o sextante, pôr todo mundo no zero e olhar para o sol, tá? Então, vocês vão ver, né, que eu vou ter, né, a imagem direta do sol, que eu estou olhando direto para o sol. Não esqueçam de usar né, os filtros, né? Por isso que vocês tem vários filtros, né? Então, você veja, cada filtro vai dar uma cor, o sol refletido com uma cor, e o direto ele também põe uma outra cor, tá? Localizado o sol, eu vou mexer no micrômetro, né? Até que eu tenha a seguinte situação. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer com que, né, o sol, né, da imagem direta esteja exatamente tangenciando, superposto com a imagem refletida, tá certo? Faço essa superposição tangencial e vou e leio o que o micrômetro mediu. Então, repara, né, como que é bem, né, suscetível a erro. Tá? Então, você vai ver ali, né, que o micrômetro fez com que a medida fosse para a direita, atrás do zero, tá? Então, se a gente olhar aqui no micrômetro, veja, vai dar 32 minutos,4. Seria o terceiro risquinho aqui para dar o 32,4. Então, a primeira medida é saber qual é essa distância, né, quando tangencia os dois sóis. Em seguida, o que eu faço? Né? Com o micrômetro, eu inverto a posição. Né? A refletida eu jogo para cima e a direta fica embaixo. E vou lá de novo ler o sextante, o que ele mediu. Tá? Então, veja, agora, né, o micrômetro jogou a marcação para a esquerda, que é positivo, né? Tá? E fui ler e deu 31,8 minutos. Então, é só isso que eu tenho que fazer. Quer dizer, na verdade, eu teria que fazer várias medidas, né? Tirando médias, tá? Não é de uma vez lá e pum, e matar a charada, não é isso. Eu vou ter que fazer várias vezes, tá? Com calma, né? Tentando acertar a tangência do Sol sobre o Sol. E aí, depois dessa
quantidade de vezes que eu fizer as medidas, eu faço uma média e realmente chego mais perto do erro instrumental. Tá? Então, vamos ver aí a matemática, né, que leva a você definir um erro instrumental muito mais aproximado do que usando o horizonte. Tá? Então, repara o seguinte, o L1 eu vou chamar da primeira medida, né? Eu inverto a posição do Sol e vou chamar de L2, como a gente viu. Tá? Então, a regra é o quê? É você somar, né, os módulos, né, dividir por 2 e dividir por dar exatamente o erro instrumental. Repara no desenho aqui, né? Quando a imagem direta está embaixo, eu tenho o quê? O deslocamento é para a esquerda da medida, e quando eu tenho inverso, fica para a direita. Tá vendo? Então, se eu tiver tirar a média, que é exatamente isso que eu fiz aqui, eu vou saber o erro instrumental muito mais preciso. Tá bom? Então, sempre lembrando que as leituras à direita do zero são positivas e as leituras à esquerda são negativas. Tá? Também se aplica nessa medida agora pelo Sol. Então, deu para perceber, né, que eu tenho que corrigir um monte de coisas dos testantes. Determinando o instrumental, aí eu posso partir para fazer medidas com os testantes. Então, no próximo vídeo, eu vou falar como que eu treino para fazer essas medidas sem sair de casa. Tá? Tem os horizontes artificiais, que eu vou mostrar, que é bem simples. Tá? E depois, de bem treinado, né? Você tem que treinar muito, você já pode ir para tentar fazer alguma coisa no mar. Tá bom? Agradeço a atenção e nos encontramos no próximo capítulo.